podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e dessa vez fui convidado para conversar com o urbanista Washington Fajardo, que já esteve aqui no programa falando sobre preservação do patrimônio histórico e cultural. Washington tem feito uma série de lives no seu Instagram e decidimos gravar a nossa conversa para deixarmos ela disponível aqui para vocês, ouvintes do podcast. Falamos sobre déficit habitacional, cidade formal e informal, gestão urbana, as diferenças entre arquitetura e urbanismo, planejamento metropolitano, economia urbana e prioridades das iniciativas da gestão pública das cidades. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem mais uma edição do nosso podcast. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana, já chegou aqui o Anthony, vamos ter uma conversa muito legal com o Anthony Ling. Como é que você está, Anthony? Tô tranquilo, dentro do possível. Né? Obrigado pela presença. Como é que está a situação em Porto Alegre? Olha, acho que não está muito diferente de outras cidades do Brasil, né? Teve umas 2 primeiras semanas aqui que as pessoas se recolheram, as coisas meio que pararam. Agora, a sensação que eu tenho é que as coisas estão voltando mais por cansaço do que por política pública, sabe? Tem gente que está com dificuldade, quer voltar a trabalhar, mas sabe dos riscos, mas também não tem muita escolha, sabe? Tem essa desorganização aí que a gente vê em todas as instâncias para orientar a população, né? Então, estamos na mesma. Uma situação confusa, né? Hoje eu fui na rua pela primeira vez, 3 semanas sem colocar o pé na rua, e precisei ir no supermercado. Aqui hoje está um pouco mais frio do que ontem, estava fazendo sensação térmica de 5 graus. Ali no supermercado aqui próximo, a calçada com marcas de giz, e dentro do supermercado super controle das pessoas que podiam entrar. A grande maioria com máscara, muita gente sem máscara. Ali na área comercial achei até bastante movimentado, eu fiquei até um pouco surpreso. Mas aqui na região de Massachusetts a coisa está bem... O distanciamento social está funcionando. Como eu estou perto da universidade, essa área aqui não representa muito a realidade, é uma área bastante privilegiada. Agora, a gente sabe que por aí, você veja a situação em Nova York, que é meio que o epicentro, né? Você está tendo um impacto grande em bairros trabalhadores, e é isso, as pessoas têm que trabalhar. Anthony, vamos começar, chegou a nossa hora. As pessoas vão ser aqui se aproximando. Agradeço a presença aí de todo mundo e super agradeço aí o seu tempo. Super admirador do seu trabalho, do Caos Planejado. Eu falei aqui agora há pouco Caos Planejado, Caos Planejado. O blog, podcast, agora essas definições estão um pouco todas se misturando, né, Anthony? Vocês estão fazendo já esse trabalho há bastante tempo e hoje já virando uma referência. Eu queria começar por aí. Como é que você começou o trabalho do blog, do podcast? Da onde veio a ideia? Da onde veio essa ideia do nome, que eu acho que é um nome fantástico? Eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo aqui por aí. Como é que foi essa iniciativa do Caos Planejado? Não, legal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando aí a uma distância tão grande, mas também agora tudo é pela internet mesmo, então não faz muita diferença. Então eu comecei a escrever e pesquisar na época da faculdade, né? Já faz 11 anos. Comecei com um blog pessoal na época a plataforma era o Blogger da Google, né? Acho que nem existe mais. E o objetivo inicial era estudar, né? Era assim, dizer assim, olha, tem temas interessantes que eu acho que às vezes não são cobertos na universidade. Eu vou fazer uma pesquisa de algum assunto a cada postagem, publicar isso e ver o que as pessoas falam, né? Ver se as pessoas leem, esperar comentários, críticas e aprender dessa forma. E depois de uns 5 anos nesse formato, eu percebi que tinha espaço para esse tipo de conteúdo. Eu conheci muita gente ao longo desse início, né? Inclusive o Marcos Paulo Schlickman, né, que hoje é editor de mobilidade do Caos Planejado, ele era um leitor lá, né, desde aquela época, né? Conhecendo as pessoas e também, né, depois de me formar e começar a trabalhar e ter menos tempo, digamos, para ficar postando com regularidade, pensei, bom, por que não criar uma plataforma junto com as pessoas que eu acabei conhecendo
ao longo do caminho. E aí com, assim, talvez uma linha editorial mais clara, né, um objetivo mais claro, focando em urbanismo, desenvolvimento urbano, a política pública, a economia urbana, etc. E aí que surgiu o Caos Planejado. E o nome dá para dizer que é uma brincadeira, de certa forma, né? É uma crítica e uma brincadeira ao mesmo tempo. Porque, assim, dos grandes temas que a gente acaba discutindo, né, é essa noção, talvez popular, de que as cidades brasileiras não tiveram nenhum planejamento em nenhum momento da sua história, né? Então a cidade é caótica, ela não teve nenhum plano, não tem nenhuma regulação, não existe nada. Acho que existe uma percepção popular nesse sentido. Então o nome tem esse trocadilho, né? Assim, o caos planejado é um caos. Teve planejamento e, ao mesmo tempo, assim, tem essa noção, essa ideia também por trás, né, de que o caos, teoria do caos, né, a ideia do caos de que existe uma ordem espontânea a partir do caos, né. Então, acho que tem aí alguns significados diferentes. É um nome diferente, né, acho que chama atenção quando eu falo, mas acho que acabou ficando e é isso aí. Eu acho o nome ótimo, porque ele consegue, de fato, chegar nisso que a gente fala comumente, né? A cidade está uma bagunça, a cidade está um caos, e ele também articula muito bem a ideia que a grande maioria das pessoas não sabe. Eu acho que por isso é muito legal o trabalho que você faz, de também tentar de levar conhecimento sobre as cidades para um público maior, muito maior do que a dimensão técnica. A gente já falou sobre isso quando a gente conversou um tempo atrás. Existe uma ideia de falar só entre os pares, né? Então, isso é muito comum, infelizmente, na sociedade brasileira, onde os doutores se aproximam, né? E eles têm, então, essa sapiência sobre o campo de atuação deles. Então, são esses doutores que vão ensinar as pessoas a funcionar, e no caso da cidade são então os doutores do planejamento urbano que vão dizer como é que tudo vai funcionar, os arquitetos e urbanistas. E eu acho muito interessante o nome, porque ele dá uma boa ilustração do fenômeno da cidade e da ação do planejamento, né? Porque a cidade tem essa concomitância de forças e de atores que muitas vezes a gente pensa, ou a gente categoriza sempre de uma maneira muitas vezes um pouco maniqueísta, né? Então a cidade ela é uma ineficiência estatal e ela é resultado dos demônios dos mercados. Isso é uma linha de raciocínio que, infelizmente, é muito comum da gente tratar a cidade como um fenômeno maniqueísta e a gente não perceber todas essas forças randômicas que estão ali atuando na cidade. A cada segundo uma pessoa está tomando uma decisão. Essas decisões individuais, coletivas, institucionais, políticas e econômicas, elas forjam a cidade. Não à toa o geógrafo Milton Santos falava da cidade como o objeto mais complexo que a humanidade inventou. Então, como é que a gente planeja esse objeto complexo, né, Anthony? E eu acho muito interessante a linha curatorial que vocês colocam no trabalho, de buscar, então, bastante amplo, bastante democrático, mas buscando a possibilidade de ter diversidade de opiniões. Mergulhando para a situação que a gente está agora vivendo, aparece também para uma grande quantidade de pessoas as desigualdades territoriais. Qual é a sua leitura a partir tanto daquilo que você sabe, daquilo que você estudou, mas também a partir desse trabalho de dialogar com muita gente, porque você passa a ser também um concentrador de ideias e de visões diversas. Qual a leitura que você faz? O que trouxe as cidades brasileiras a essa situação que a gente vive hoje de profunda desigualdade territorial? É uma pergunta difícil, mas vou tentar, enfim, compartilhar, né, isso que... Pergunta para 2 horas, né? Não, mas dá aí uma síntese. Infelizmente, né, é uma coisa que a gente já conversou também em outras ocasiões, a gente tem essa divisão no Brasil entre cidade formal e informal. É a cidade onde vale a regra
e tudo é muito difícil, tudo é muito lento e burocrático, né, e planejado, e a cidade informal onde aparentemente nada disso pega. Eu diria que a nossa história de planejamento e de investimento em infraestrutura aliado a isso, né, não só ignorou essa realidade, plano atrás de plano não parece ter uma solução clara para esse problema, como também pode ter exacerbado esse problema. Né, que acaba sendo um tema recorrente no site, né? Então, sei lá, dá para pegar casos evidentes de infraestrutura pública, onde a gente investiu durante décadas em rodovias, em alargamento de avenidas, viadutos, né? Estádios de futebol, né? E que assim, prejudicaram a cidade de várias formas, enquanto a população mais vulnerável, né, e aí essas coisas acho que se tornam evidentes num cenário de crise como a gente está agora, né, as pessoas mais vulneráveis não têm água em casa para lavar as mãos. E a gente vê o protocolo da Organização Mundial de Saúde falando, lavem as mãos, e isso não funciona. Não, exatamente. A pessoa está tentando sobreviver. E na questão de moradia, também, né? Então, vem e vai planos diretores que muitas vezes na sua súmula, né, na sua ambição, tem ali, né, uma ambição de diminuir as desigualdades e gerar acessibilidade à moradia, mas cujas regras limitam a produção de moradia, principalmente nas áreas mais demandadas da cidade, por diversos motivos, né? Seja por pressão de ações de bairro, seja por algum ideal, né, de planejamento urbano, de cidade-jardim, de cidade europeia, né, de querer implementar isso dentro de uma realidade brasileira. E à medida que esses planos, né, e essas regras vão evoluindo ao longo do tempo, eu acho que raramente se faz uma avaliação ou uma auditoria, digamos, né, do que existe e como essas regras estão impactando no desenvolvimento urbano da cidade. No momento que a gente vê assim, bom, para atingir a formalidade, a gente precisa construir vaga de garagem, área de recreação, varanda de não sei quantos metros, um apartamento tamanho mínimo de tantos metros quadrados, num lote no mínimo de 250 metros quadrados, sabe? Esse conjunto de regras que vai se acumulando ao longo do tempo, né, embora visam assim um ideal, né, de moradia ideal, gradativamente aumentam a barreira para atingir a formalidade. E curiosamente, quando a gente executa a regularização fundiária ou urbanização de favelas, isso não vale, né? A gente meio que deixa isso de lado. Assim, a gente sabe que nesses casos a gente não pode aplicar essas regras, né, para regularizar as pessoas. Mas a produção de moradia do dia a dia não leva isso em consideração. E aí dá para traçar isso até, enfim, reforma a passos no Rio de Janeiro, né, a destruição de cortiços no Brasil inteiro, né, que é visto como algo degradante, né, e que, se for comparar assim, fisicamente, talvez um cortiço seja melhor que muitos barracos ou palafitas que a gente vê em cidades brasileiras hoje em dia. Eu acho que, infelizmente, né, um cenário que a gente vê hoje de total desespero, eu diria, né, de muitas comunidades. Eu procuro sempre comentar, Anthony, que chamar a atenção da temporalidade do fazer arquitetônico, assim, como fazer um edifício, a construção civil é uma indústria das mais lentas, né? A gente está hoje numa era da informação digital, a própria industrialização é muito acelerada, até a própria agricultura hoje é robotizada, e a gente não esquece que construir é absurdamente lento, implica em imobilizar um capital econômico por um longo tempo, enquanto várias outras economias e outras linhas de investimento, você aloca o capital se você está fazendo algo do ponto de vista de financeiro ou de operação de bolsa, você coloca o investimento e tem um retorno num certo prazo, ou se você está investindo numa empresa, você tem um cenário aí de ter um retorno relativamente, especialmente na cultura econômica brasileira, de curto ou de médio prazo. Agora, construir é lento, eu comentei isso ontem, na conversa de ontem, que a gente tira coisas da natureza, a gente por isso deveria ter mais atenção em de reusar aquilo que a gente já tirou da natureza,
e você vê a dificuldade para fazer retrofit no país, né? Então, eu acho que é muito interessante, acompanho sempre o que vocês estão fazendo no blog, porque acho que vocês colocam isso com muita qualidade. E eu acho que a gente tem aqui a oportunidade de falar isso para mais pessoas. Essa lentidão e a complexidade da produção da cidade formal, ela produz um impacto na exclusão. É claro que a gente sabe que precisam de outras ações, precisam de políticas públicas, incentivos, etc. Mas a gente observa na história brasileira que até a produção dos incentivos é mal utilizada. Ou seja, subsídios públicos para produzir um modo de que o trabalhador mais simples e os pobres possam ter moradia digna, no final das contas, acaba virando subsídio para o mercado e a classe média, que não deveria estar utilizando esse subsídio. Então, essa má alocação também de recursos públicos e o mau desenho de políticas públicas também faz com que aqueles que estão na base social da cidade não consigam ter esse acesso. E aí eu acho que é sempre muito interessante que você comenta, e eu gosto muito, que isso também leva a gente, então, isso me parece que isso cria uma certa cultura técnica, que a gente faz muito elogio do ato de planejar, a gente faz muito a celebração de fazer algo no papel, e a gente pouco se importa com monitorar, com a gestão e com a implementação. Então, se fazer um edifício, implementar um edifício já é muito lento, implementar uma cidade é muito complexo. E nas estruturas da administração pública, a gente vê uma grande dedicação a produzir planos e uma pouca dedicação e pouco interesse em monitoramento e avaliação e atingimento de metas. Como é que você vê essa situação? Isso, acho que cada vez mais a gente tem batido nessa tecla, né? A cultura, né, a praxe hoje no Brasil, nos municípios que têm essa necessidade de fazer um plano diretor ou de revisar o seu plano diretor de 10 em 10 anos. Se faz um grande esforço, né, um grande investimento na elaboração desse plano. O plano, na maioria das vezes, há uma tentativa de repensar a cidade meio que do zero, né? Vamos pensar o que a gente quer para a cidade, né? Qual é a visão, assim, sem olhar muito para o plano que existe, o impacto que ele teve na cidade, né? Sem olhar para trás, digamos, para entender a dinâmica de como a cidade está funcionando. Né? Como você falou, se redige esse documento e se celebra, né, a publicação desse documento. E, basicamente, se espera 10 anos, né, para 10 anos depois, normalmente, né, o poder público ou os planejadores que estão ali, né, vigentes, olharem para trás e dizerem, olha, o mercado e a cidade não reagiu da forma que a gente imaginava e, né, a gente vai fazer um novo plano. Vamos fazer um novo plano. Mas, na verdade, né, a cidade ela não acontece de 10 em 10 anos, ela acontece a cada dia, a cada segundo. Então, isso que você falou do monitoramento é essencial. E eu aprendi muito com o urbanista Alain Berthaud sobre isso, né, que fala, que usa essa referência dos indicadores para acompanhar a cidade, né? Então, puxa, o que a gente está falando aqui agora, né? Bom, qual que é o déficit habitacional da cidade? Quantas pessoas existem na cidade morando em condições precárias, né? Em áreas de risco? Qual percentual da população que mora em moradia irregular ou informal? E, bom, vamos ver, né? A gente implementa um plano e depois de um determinado período, né, a gente tem que estar monitorando se esse indicador vai melhorar ao longo do tempo. Se ele não melhorou, significa que alguma coisa estava errada com o plano. E isso deve ser revisado, seja, né, ou deve poder ser revisado ou ao longo, né, desse transcorrer desses 10 anos, ou colocar ali, digamos, uma bandeira amarela ou vermelha, para daqui a 10 anos a gente mudar o parâmetro desse plano que está gerando um resultado na cidade. E isso se aplica a diversos outros indicadores. Percentual da população se transportando por carro, ônibus, a pé, né? Bom, qual que é a lotação das linhas em determinado horário do dia, né? Quais vias estão congestionadas e por quê? Quantos por cento da população tem acesso ao saneamento básico, né? E o plano, ele, né, na verdade, nem precisaria de um grande plano para a cidade, né? Mas assim, planos, no plural, para melhorar esses indicadores ao longo do tempo e pronto, né? Assim, a gente não precisa assim de uma grande visão
né, de o que a cidade vai ser algum dia em 2040, né? Tem cidades que fazem essas elucubrações, né, num horizonte temporal muito distante, enquanto a gente tem problemas muito reais, né, e muito palpáveis, técnicos, para serem resolvidos hoje. Acho que é isso aí. Você acha que isso, e estou vendo aqui uma pergunta da Daniela, e eu acho que ela traz uma questão interessante, você acha que isso tem a ver? Eu acho vantajoso nós no Brasil sermos educados como arquitetos e urbanistas, acho que isso tem muitas vantagens, mas eu cada vez mais reconheço que do ponto de vista da experiência urbana, a gente tem um processo de formação cognitiva para o planejamento urbano que vem do projeto arquitetônico. Ou seja, a gente imagina a cidade tal qual um edifício. Então, a cidade se faz por um projeto e ela um dia fica pronta. Isso é muito comum dentro da experiência modernista, né? Uma ideia de que a cidade se resolve a partir de um ato de desenho e depois é o funcionamento dela. Para entender de cidade, você tem que enveredar pelo mestrado, doutorado na sociologia, na geografia, na economia, e você vai cada vez mais se afastando desse ponto que é positivo de ser arquiteto, que é saber lidar com a implementação. A grande diferença para mim é que a arquitetura, a gente está lidando com um problema concreto que tem um resultado final e ponto, né? A gente faz um projeto, a gente executa aquele projeto e a gente constrói um edifício e por mais que possa haver modificações naquele edifício ao longo do tempo, ele vai ficar daquela forma por um tempo indeterminado, né? Até alguém, enfim, demolir ele e fazer alguma outra coisa. Uma cidade não tem um fim, né? Ela nunca tem um fim. Inclusive, quando algumas pessoas se referem assim, a alguns bairros da cidade, não, mas esse bairro já está consolidado. O que isso significa? Cidades assim que passaram por... cidades antigas que passaram por muita transformação ao longo de muito tempo, como Nova York, né? No mesmo terreno já teve uma moradia unifamiliar residencial, que depois virou um cortiço, que depois virou um predinho, que depois virou uma fábrica, que depois virou um edifício de escritório. Não existe assim um ponto que a gente diz na cidade, assim, agora a gente terminou, não vai mais entrar ninguém na cidade, ninguém mais vai trocar de emprego, ninguém mais vai inventar nada, ninguém mais vai morrer, né? E é engraçado, porque eu estava relendo alguns textos do Corbusier esses tempos, e a visão modernista era exatamente essa, né? Então a gente sabe tudo que as pessoas fazem na cidade num determinado dia, logo a gente consegue otimizar a alocação desses espaços na cidade de uma forma perfeita, entre aspas, né? Técnica. A realidade é que isso muda todo dia, né? Todo dia tem alguém que está se mudando da cidade para uma outra cidade, ou trocando de emprego, né? Ou empresas abrindo, fechando, e isso que torna o problema tão complexo. Então, em arquitetura, né, realmente, digamos, o foco de trabalho é mais ligado a desenho, engenharia civil, design, né? Instalações elétricas, hidráulicas, arte, história, né? Entrando, né, no mundo do urbanismo, você vê que as habilidades que a pessoa precisa estão muito mais ligadas à economia, a direito, a sociologia, a problemas amplos e dinâmicos da sociedade, e acabam, né, tendo um distanciamento, inclusive, de mindset em relação a como lidar com o problema. Isso dito, né, eu acho que ainda tem, por mais que os parâmetros tenham mudado, né, porque acho que o modernismo ficou para trás, de forma geral, né, na academia, no pensamento urbano, no mundo inteiro. Essa ideia de querer desenhar as coisas, eu acho que permanece, né, com outros parâmetros, né, com outra, digamos, visão final de cidade, né? Os planos ainda têm isso. Mesmo assim, o plano de São Paulo, que acho que melhorou assim, tremendamente em relação a não só o plano de São Paulo, como a maioria dos planos diretores do Brasil afora, né? Ele tem, digamos, uma visão final de como a cidade tem que funcionar. A cidade tem que ter edifícios mais altos e mais densos, com esse tipo de apartamento nos corredores de transporte. O interior dos bairros tem que ser menos verticalizado, não sei qual que seria o objetivo por trás disso, mas seria mais assim de ambiência ou estético, né?
a fachada ativa, que antes era desincentivada no plano, né, agora é incentivada. E existe continua existindo, né, uma espécie de envelope, né, envelope formal, e a cidade deve preencher, né, ao longo do tempo para atingir aquela visão final. Que no meu entendimento, assim, não necessariamente é o caso. A gente deveria poder ter mais, né, dinamismo, né, mais transformação dentro do ambiente urbano, para justamente quebrar, né, essa forma de pensar a cidade. Eu acho que nessas relações acabam aparecendo umas situações que acaba que fazer um plano diretor vira quase que uma ideia de fazer um projeto utópico daquela reinvenção daquela cidade, e raramente os planos diretores eles colocam metas factíveis e que estejam coordenadas com o tempo dos mandatos políticos, né? Então, esse descompasso, essa arritmia de tempos entre o planejamento e quem vai implementar o planejamento, eu percebo que ela gera muitos problemas, ela gera uma frustração para aquele que é liderança política. Então, ano que vem temos um novo ciclo de prefeituras no Brasil, né? Começam, ou alguns vão ser reeleitos, mas em princípio abre-se um novo ciclo para os municípios brasileiros. Alguns vão pegar planos diretores que já estavam feitos, outros vão pegar planos diretores para serem refeitos. Em todos os casos, não existe nenhum compromisso de entrega para esse executivo, né? Por isso que a gente chama até o poder executivo, né? E muito estranhamente, é isso que é um nó górdio para mim, Anthony, o judiciário ele não atua sobre esse tema. Isso de fato, eu procuro fazer uma reflexão, não sei se o direito urbanístico, e a gente sabe que a gente tem leis maravilhosas no Brasil, mas a atuação do judiciário em cima do sistema das leis do direito urbanístico, talvez por estar um pouco ali misturado com o direito ambiental, é um campo, obviamente, das leis, do espaço difuso das leis. Mas a gente não vê nenhuma cobrança, por exemplo, se um prefeito desvirtua o plano diretor. E isso é um problemaço, porque significa, então, adotando uma outra lógica, se a gente imagina que esse plano diretor, mesmo com problemas, se ele é um contrato daquela sociedade urbana com o seu próprio futuro, a não execução desse plano diretor implica no pagamento de uma multa pela não execução do contrato. Então, essa relação até contratual que uma sociedade faz no tempo presente com a sua sociedade futura, a gente está sempre enganando os nossos filhos. E é uma situação muito estranha, né? Como o desenvolvimento de uma sociedade urbana. Por que você acha que o judiciário não entra nisso? Será que a gente vai ter que estudar agora também direito para começar a ajudar as cidades? Eu acho que alguma coisa de direito tem que acabar estudando, sim. Eu sei bem disso. Na minha área, né? Mas a gente acaba enveredando para essas coisas. Mas, assim, se eu fosse me colocar né, no lugar aí de um gestor público que é eleito com um desses planos, né, ou mesmo do judiciário, dependendo do plano, né, alguns planos eles são feitos de uma forma que não consegue executar. Não dá nem para entender, né? Vou pegar, sei lá, um caso como Florianópolis, né, que ali tem capital do estado, né, só que assim é uma ilha, tem muita área de preservação, né, uma legislação extremamente restritiva do ponto de vista com o objetivo de preservar aquelas áreas verdes, mas de uma forma que assim é uma capital que continua atraindo muita gente e que a realidade da cidade é que, sei lá, talvez 30%, 40%, 50% das construções são irregulares, mas a cidade segue. É assim que sempre foi feito e toca a ficha. Inclusive, o Distrito Federal, né? Os arredores de Brasília é meio assim também. A situação do latifundiária da grande Brasília é um caos. Então, imagina, né, alguém que é eleito, né, no executivo, tem esse plano que está em vigência, tem esse monte de construção irregular, tem um plano, digamos, que não permite o crescimento da cidade, mas a cidade obviamente continua querendo receber gente. E aí eu fico pensando
alguém do judiciário dizendo, olha, o executivo, você não está implementando o plano que foi aprovado, né, que foi aprovado, né, dessa maneira que a gente discutiu aí no início da conversa, de uma maneira, às vezes, um pouco idealista. Então, é um emaranhado, né, que parece que ninguém consegue. Os três poderes, digamos, não estão alinhados entre si, né? O legislativo, né, coordenado pelo executivo, vai lá e aprova uma lei, o plano diretor é uma lei, o executivo não consegue executar essa lei, o judiciário não entra no meio e, bom, como é que eu fiscalizo essa atuação improvável, né, de execução dessa lei? Agora, Anthony, pelas suas andanças, mesmo que virtuais, que boas práticas você identifica hoje no Brasil? Em termos de gestão urbana? Em termos de gestão urbana, boas ideias. Eu gostei muito daquele texto de vocês sobre Goiânia, achei interessantíssimo. Mostrei para minha mulher é arquiteta também, falei assim, olha aí Goiânia, vamos mudar para Goiânia. É uma cidade boa, com uma boa lógica, né? Ela ficou meio perturbada. Mas é muito... A gente precisa também falar sobre isso. Eu acho que cidades diferentes têm pontos diferentes e interessantes da sua legislação, né, e da forma como foi organizada. O artigo que eu escrevi sobre Goiânia, né, fala que o plano diretor de Goiânia, e até eu não sei se o plano vigente ou foi um plano, né, que se estendeu até recentemente, não tinha um limite de adensamento e de altura nas regiões centrais da cidade. Isso significou para a cidade que assim, muitos prédios muito grandes, né, foram construídos nos últimos anos. É muito comum ver prédios de 30, 40 andares surgindo na cidade de Goiânia. Então, uma cidade relativamente pouco restrita, né, à produção de moradia. E também, né, uma vantagem de que Goiânia é uma cidade relativamente plana e sem grandes barreiras naturais ao desenvolvimento periférico. Então, a minha leitura é que esses dois fatores permitiram que a produção habitacional em Goiânia seja muito barata. Tem muita oferta de moradia nas regiões centrais e nas regiões periféricas. Se for comparar Goiânia com outras cidades brasileiras, ela tem uns preços de moradia ajustado à renda mais acessíveis, né, entre as grandes capitais brasileiras. Isso é muito importante, né? A gente não tem outra maneira, né, Anthony, da gente melhorar a situação habitacional se nós não criarmos uma preparação para um superávit de produção residencial. A gente precisa ter um conjunto de ações, uma coordenação de políticas, tanto no plano federal como também nos planos locais, para que essa produção habitacional possa ser priorizada e, obviamente, bem localizada. A gente não pode fazer o que Minha Casa Minha Vida fez. Um comentário que apareceu aqui para a gente sobre o desafio das cidades pequenas. Eu escrevi uma vez para o jornal, Anthony, falando sobre, era um título pesado, até que era Pequeno Tratado das Cidades Feias, né? E, obviamente, feio, bonito é muito subjetivo, mas a gente observa que, infelizmente, as cidades médias e pequenas, com algumas exceções, não conseguem também aplicar um bom planejamento, também não conseguem implementar uma boa governança urbana. Tem vários motivos, às vezes é uma política local mal feita, mas são lugares que deveriam, que no nosso imaginário, é o lugar do bucólico, né? É um lugar pequeno. E a gente observa hoje na realidade brasileira, viajar pelo país de carro, e eu passando por inúmeras cidades, ver que a favelização é quase que a paisagem urbana dominante do país. Será que a gente teria que ter outro tipo de modelo para cidades pequenas? Elas dependeriam um pouco mais do governo do estado, por exemplo? Faz sentido uma prefeitura se comprometer fiscalmente, em inchar, em ter um quadro técnico ou excessivo ou não defendo o estado mínimo não, tá, Anthony? Mas você, numa cidade pequena, criar uma máquina técnica que você nem consegue pagar o salário direito. Não seria melhor, por exemplo, a gente ter algum tipo de um instituto, cada estado ter um órgão de desenvolvimento urbano assistindo essas cidades pequenas? O que você acha desse desafio? Eu acho que é interessante que no Brasil,
parece ter assim políticas em direções diferentes para cidades grandes e pequenas, né? O que eu quero dizer com isso? As cidades grandes normalmente têm, digamos, mais poder, né, político para pedir projetos, pedir investimentos, né, do governo estadual, federal, né, e de muitas formas são beneficiadas por serem grandes politicamente. Ao mesmo tempo, né, o Brasil tem um número relativamente grande de municípios e alguns municípios que, por conta própria, não conseguem sustentar o seu arcabouço institucional político. Muitos municípios dependem da renda de aposentados, né, Antony? Eu acho que isso dito, né, existe essa discrepância, né, de incentivos ou de subsídios, né, ou não para cidades grandes e pequenas. Eu não saberia fazer um balanço disso para saber se a cidade pequena está sendo beneficiada ou não. Acho que tem uma discussão grande. Mas, de forma geral, né, o que eu acharia interessante, de forma geral, é ter uma descentralização de fato, né, tanto administrativamente como em termos de investimentos. Nessa discussão que acho que já começou, né, de um novo pacto federativo, onde os municípios têm mais poder e com esse poder mais responsabilidade também. Eu acho que é uma realidade que é bem mais prevalente nos Estados Unidos. Mesmo as cidades pequenas dos Estados Unidos, elas precisam, digamos, sobreviver com suas próprias pernas, né, e buscar suas próprias formas de financiamento. E eu acho que esse tipo de incentivo, né, é positivo para as cidades, porque ela muda um pouco o mindset, seja de uma cidade pequena ou às vezes de cidades grandes, né, de que, de alguma forma, elas têm que continuar crescendo, né, elas têm que atrair investimentos, elas têm que atrair gente. Elas não podem simplesmente ter uma política urbana que olha, as coisas sempre foram assim, a gente gosta do jeito que e a gente não vai fazer nada porque tá bom assim, sabe? Porque essa mentalidade a longo prazo vai... Assim, as outras cidades vão crescer, né? Outras cidades vão se tornar mais atrativas. E essas cidades que não tomarem ação vão acabar, né, ficando, digamos, para trás, né? Então, acho que gera incentivos positivos na gestão pública, né, de pequenas cidades. Eu diria, né, uma concorrência entre cidades que eu acho que é positiva. E eu falo também de cidades grandes porque eu vejo assim que principalmente capitais antigas brasileiras, né? Então São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, tem essa mentalidade também, né? Assim, a gente cresceu demais, não pode mais crescer a cidade, né? A gente tem que agora limitar o crescimento porque a cidade não vai suportar isso. Na verdade, isso é ruim, né? Porque essas cidades vão continuar atraindo gente, por mais que elas não queiram. Me parece relevante que a gente possa desenvolver algumas inovações institucionais, né? Os municípios, por exemplo, deveriam constituir mais consórcios, né? Então, em vez de ficar cada município sozinho, sofrendo sozinho, se reúne com os vizinhos e, poxa, juntem as suas economias. Vamos contratar, então, um plano de desenvolvimento regional, onde cada municipalidade vai ser atendida, uma maneira de você economizar recursos. Às vezes não faz sentido municípios pequenos ficarem ali tentando. Aí aparece essa discussão mais macro que a gente teve, né? O município pequeno, quando vai fazer o seu plano diretor, ele também quer inventar a roda e toma decisões como se fosse o centro mais relevante do planeta Terra. Então, esse hiperdimensionamento também do seu diagnóstico, isso gera muitos problemas. E tem uma outra escala que está falhando absurdamente, que é a escala metropolitana. A gente precisaria, eu já escrevi também sobre isso, que a gente deveria ter eu já chamei de síndico da metrópole, ou seja, a gente deveria ter um grau administrativo entre o governador e os prefeitos de uma região metropolitana. Você imagina o caso do Rio de Janeiro, 19 municípios, você imagina resolver o transporte com 19 secretários de transporte. Só para fazer a reunião, só para convocar a reunião já é complicado. Porque um é de um partido tal e tem briga. Primeiro isso, né? E até a disputa por recurso. Então, você precisa, não tem muitas vezes para resolver uma situação desse tipo, você precisa
criar um outro fiel da balança. E a gente tem visto, tudo bem, temos o Estatuto da Metrópole, mas eu não gosto muito de ficar me pautando por essas novas legislações, né? Mas tem Belo Horizonte está fazendo um bom trabalho de planejamento metropolitano, Recife, o Rio de Janeiro, mesmo no caos político, conseguiu realizar um plano metropolitano, mas você observa que também as coisas vão parando. Se não tem uma ação implementadora do plano metropolitano, também não adianta. E aí, implementar na metrópole significa que você precisa dar o poder para alguém que vai fazer uma intervenção no seu município. E não significa mandar em tudo, mas pelo menos em transporte, pelo menos em saneamento, deveria ser algo pactuado entre os municípios. Que não faz sentido você, por exemplo, gerir, você compartilha a bacia hidrográfica, de quem é aquela água? Então a situação em São Paulo, por exemplo, municípios com ocupação descontrolada e aquela água impacta a cidade principal. O Belo Horizonte é um caso interessante, né? Porque tem uma agência ativa que tem um plano regional, metropolitano. Me parece o que mais avançado. Qual a sua opinião? Eu tive lá, né? Eu visitei eles e tudo mais. Mas mesmo assim, né? Você vê, vai até, digamos, o limite de Belo Horizonte, entre Belo Horizonte e Nova Lima. Em Belo Horizonte, né? Teria quase que uma região periférica, rural, onde, teoricamente, né, no plano diretor, não poderia ter nenhum adensamento. Mas Nova Lima faz o seu planejamento com outra visão. Né? Com a visão de que, olha, no limite territorial com Belo Horizonte, é o local do município mais próximo ao centro econômico, que é o centro de Belo Horizonte. Então, logo ali, já tem arranha-céus. Que não faz o menor sentido do ponto de vista metropolitano. E o problema é justamente esse de coordenação e, querendo ou não, de poder decisório entre as instâncias, né? Porque, por mais que exista um plano metropolitano, o prefeito responde ao seu eleitorado, né? A sua base eleitoral, que é do seu município. E inclusive, muitas vezes, ocorre um certo, digamos, NIMBY em grande escala, né, nessas cidades principais, que diz assim, olha, não, a minha cidade não vai mais se desenvolver porque a minha base eleitoral, que é do meu município, não quer que as coisas fiquem do jeito que está, né? Que é mais ou menos o cenário que eu vejo em Porto Alegre. Né? Porto Alegre tem aí uma das legislações urbanísticas mais restritivas entre as capitais, mas basicamente todo o crescimento populacional que acontece na região metropolitana. Normalmente, muitas pessoas que trabalham em Porto Alegre fazendo essa baldeação diária de lá para cá, sendo que, novamente, né, nas periferias urbanas, nos limites entre municípios, provavelmente, né, não seja possível construir mais que um índice de aproveitamento 1 ou algo do tipo. Eu acho que você está certo, né? A gente tem essa infelicidade de que tanto municípios como estados e até países, né, são delimitados por linhas meio imaginárias. Né? São abstrações, né? Não dá para a gente imaginar que exista um outro tipo de espécie humana num município diferente do seu. E o que me incomoda é que, pensando de novo na escala nacional, a gente perde essa riqueza das cidades brasileiras como um fenômeno muito... o brasileiro acredita em cidades, né, Anthony? Esse aspecto positivo da mente brasileira é muito, a gente pode dizer, antropofágica, mas de fato um interesse, uma curiosidade intensa sobre o outro, né? Eu tenho cada vez mais procurado advocar, fazer esse advocacy por essa ideia de que a gente precisa de um pacto pelas cidades brasileiras, inclusive procurando falar muito sobre isso com os economistas, Anthony. Eu sei que é um diálogo que você faz também, né? Por que os economistas travam na hora de entender as cidades, entender essa economia de aglomeração, ou até entender as externalidades da cidade? Por que eles travam nessa hora? É interessante, né? Porque eu acho que tem cada vez mais, né, um corpo de estudo, né, e um interesse na área de economia urbana, mas que nem sempre, né, o que até eu posso dizer por enquanto raramente, né, conversa com as próprias faculdades de arquitetura e urbanismo. Você acha que os nossos economistas estão mais dedicados a pensar processos de renda e financeiros do que a lógica de desenvolvimento?
Eu acho que a economia urbana, propriamente dita, no Brasil, ainda é uma disciplina com, assim, pouca gente interessada, eu diria. Quando se fala assim, economia, né, economia urbana, nem entendem o que isso significa. Tenho amigos, né, que estudaram economia e passaram a faculdade inteira de economia sem saber que economia urbana existia. Digo amigos que estudaram tipo, no INSPER, e inclusive tem lá vários seminários sobre, né, que envolvem economia urbana e tudo mais. Então, ainda é uma disciplina de nicho. Aí, do outro lado, né, nas disciplinas de urbanismo da faculdade de arquitetura, raramente se analisa ou se discute o aspecto econômico, né, do desenvolvimento urbano, que é um assunto que a gente tenta trazer no caos planejado com bastante frequência. Né? Pô, o que significa a oferta e demanda de oferta habitacional, né, e como isso impacta no preço, né, que é uma questão primária, né, no estudo de economia. Isso deveria, no meu entendimento, estar na ponta da língua de qualquer urbanista. Entender essa dinâmica e ter esse conhecimento como uma ferramenta, digamos, né? Uma ferramenta para trabalhar nas cidades. Porque os planos diretores raramente, no Brasil, raramente têm isso em mente. A gente pega cidades assim, grandes cidades de países desenvolvidos, existe uma noção muito mais clara de produção habitacional, né? Tem, digamos, metas de produção habitacional na cidade. A gente manter a nossa oferta habitacional em tal nível, em níveis acessíveis à renda, a gente vai precisar construir nos próximos 10 anos, sei lá, 40 mil unidades por ano. Né? Isso é uma discussão cada vez mais está na ponta da língua do gestor público e que, infelizmente, no Brasil ainda é raro. E a gente traz né, assuntos relacionados à economia urbana e a gente tenta fazer isso quase que de forma interligada, porque não deveria existir uma barreira entre as disciplinas. Né? Acho que uma deveria aprender com a outra. Eu costumo dizer, Anthony, que essa profunda desigualdade que a gente tem no Brasil coloca a gente também intelectualmente sobre as cidades numa certa adolescência intelectual. A gente não consegue ver as coisas com uma maturidade, com mais racionalidade. Essa desigualdade brutal, eu costumo fazer essa analogia, a gente está nessa situação agora, todo mundo vendo o tema da saúde, eu faço analogia com a UTI. Você como operador de UTI, você tem que ter muito sangue frio, você tem que ter muita racionalidade nas suas decisões, e você precisa operar ali com números e com precisão. A desigualdade, ela é tal qual uma condição de UTI. Você não resolve, então, você não atua numa UTI como professor de educação física, sabe? Não adianta você se movimentar muito, mas você tem que ter uma grande reflexão e você tem que ter números. Então, exatamente são números que a gente não domina. Então, nenhum plano diretor diz, olha, em 10 anos eu vou produzir tantas unidades acessíveis em tais lugares. E como ele não diz isso, ele não tem que fazer a conta para chegar nisso. E a gente não mostra para a sociedade, olha, qual é o estoque de área disponível. Eu sempre gosto de chamar a atenção que no Rio de Janeiro, hoje você tem 220 hectares no Porto Maravilha e tem 240 hectares na Barra da Tijuca. Não tem cidade no Sudeste que tenha isso. Ambas as áreas são até relativamente bem infraestruturadas. O Porto Sim. é mais, e ambientalmente, ecologicamente, olhando para o século XXI, a gente deveria reocupar essa área central e não deveria ocupar a Barra. Acontece que a Barra da Tijuca ela tem um regramento de produção que todo mundo domina, e o Porto ainda não. Então o Porto, como a nova peça nesse tabuleiro, nesse xadrez urbano, ele precisa explicar quais são suas regras para que todo mundo possa... No final das contas, Anthony, me parece, a gente não pode esquecer disso, que você falou um pouco sobre a dimensão do poder, né? Então, o poder político ele é decisivo nessa condição das cidades. E me parece também que a gente precisa ter um certo grau de inovação aí. Você tem visto prefeitos interessantes no Brasil e no mundo nas suas pesquisas, e aí a gente já caminhando para o final aqui da nossa conversa, que está ótima, fluiu rapidamente, o tempo passou super rápido, que é sinal aí da qualidade do diálogo. Não, só um último comentário, só para pegar essa analogia que você fez da UTI, né, que eu concordo também.
fiquei refletindo, inclusive no sentido de priorizar onde agir. Muitas vezes a gente tem assim, uma cidade morrendo ou fracassando e, sei lá, assim, a discussão da fiação aérea, né? Pô, a gente tem que ter a fiação aérea, porque olha, é tão feio. Enquanto isso tem uma pessoa que não tem esgoto em casa e não tem água. A ideia da UTI é interessante, acho que deixa claro, né, que algumas coisas têm que ser priorizadas. O que eu acho que seria bom ver, né, e eu acho que esse é um trabalho que a gente tem tentado fazer no Caos Planejado, é mostrar a vereadores, a mostrar a prefeitos, né, como essa gestão urbana pode transformar a cidade, né? Qual é o impacto, o entendimento das ferramentas urbanas, né, pode ter numa cidade, né? Que eu acho que isso ainda está aquém do conhecimento de quem vai para a esfera pública, né? De quem vai se candidatar a um cargo executivo. Um exemplo, né, são as próprias operações urbanas. A ideia de uma grande operação urbana, do benefício que ela pode trazer, né, da atratividade econômica, de investimento que ela pode trazer para uma cidade, é algo que muitos prefeitos não devem estar muito a par, assim, né, de como usar essa ferramenta. Ou mesmo assim, do impacto que o plano diretor pode ter na arrecadação de PTU de uma cidade, né? Ou como ele pode usar a outorga onerosa para arrecadar recursos e equilibrar o seu desequilíbrio fiscal, que é crônico em muitas grandes cidades brasileiras. Então, esse tipo de, digamos, visão, né, e tudo na área imobiliária e urbana, assim, são valores estrondosos, né? É o maior mercado em termos de volume, né? O maior capital imobilizado é esse. Eu acho que aos poucos, né, esse assunto urbano tem entrado na esfera pública e eu espero que cada vez mais os prefeitos tenham um domínio total desse tema. Anthony, fantástica conversa, dava para a gente ficar aqui mais horas, eu super te agradeço, muito bom a gente poder falar, tem vários detalhes aí que a gente poderia entrar. A gente marca outras conversas. Queria te agradecer muito a sua disponibilidade, a generosidade aí da conversa e mais uma vez te dar os meus sinceros parabéns aí pelo trabalho que você faz no Caos Planejado, com seus colaboradores. É uma referência hoje, é quase que um oásis também para a gente poder falar sobre esses temas que são urgentes, que produzem desigualdade, produzem infelicidade, mas que dá para a gente resolver se a gente respirar um pouco e tentar ver ali os números, os dados e agir um pouco mais racionalmente. Queria te agradecer, te desejar aí um forte abraço, fique bem aí em casa e saúde aí para todo mundo. Peço que você faça o seu último comentário, então. Eu que agradeço, é um prazer, é uma honra, né, ter essa conexão aí contigo. Acho que deve ter alguns usuários aí que estão conectando agora, que são leitores do Caos Planejado, mas não conhecem o teu trabalho também, né? Então também recomendo o perfil do Washington. Ele tem feito lives quase diariamente, falando sobre diversos assuntos, focando principalmente, né, nesses desafios de curto prazo, né, de ajudar comunidades que estão, né, enfrentando esses problemas que a gente discutiu aqui. Espero que esteja tudo bem contigo e agradeço a todo mundo que conectou aí para ouvir essa nossa conversa. Sempre ótimo acompanhar o Caos Planejado, é uma referência de conteúdo de qualidade, olhando para o cenário nacional, a diversidade de cidades. A gente tem uma das maiores cidades do mundo, ao mesmo tempo nós temos cidades pequenas, a gente tem a informalidade, a gente tem temas críticos como a informalidade urbana, que a gente só lembra disso quando chove muito, quando alaga, ou agora nessa epidemia que a gente está todo dia falando de favelas, mas na verdade esses processos, essas ineficiências das cidades brasileiras, elas produzem exclusão. Isso não é só, a política tem uma responsabilidade,
mas todos nós temos uma responsabilidade sobre isso. Então a gente precisa buscar conhecimento. E não são os urbanistas, eles detêm uma técnica, um método, mas eles também não são os oniscientes sobre a cidade. A gente vai melhorar as cidades brasileiras quanto mais a nossa família, os nossos amigos entenderem um pouquinho mais de cidade. E isso, então, é o que o Caos Planejado faz, de levar esse conhecimento para mais gente. É o que eu procuro fazer também um pouco. E o espírito aqui de fazer essas lives é aproveitar esse momento de restrição, de circulação, de distanciamento social e até essa posição confortável, de privilégio, porque tem muita gente que está sofrendo e muita gente que não pode fazer o distanciamento social, ou seja, usar até essa condição de privilégio para que a gente possa ser generoso e falar sobre uma condição que afeta todo mundo, que são as cidades brasileiras. Esse foi nosso 23º episódio, onde conversei com Washington Fajardo. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.